muito bem-vindo. Nós estamos aqui dando sequência ao itinerário, a nossa sequência de lives sobre os itinerários de pesquisas fenomenológicas no Brasil. Estamos celebrando os 25 anos da chegada da professora Ângela Alisbelo ao Brasil, nessa parceria muito fecunda com a irmã Jacinta Turolo Garcia. Hoje nós teremos um convidado muito especial, o professor Renato Kirchner, que é professor e pesquisador na PUC Campinas. Nós já estamos aqui, vamos recebê-lo para iniciar essa nossa conversa. Vamos lá, sejam todos estão entrando. O professor Renato Kirchner é um principal. Opa, virando aí, vira a tela. Olá, olá, sim, agora sim. Boa noite, professor Renato Kirchner, tudo bem? Boa noite, está me ouvindo bem? Ouvindo muito bem. Você? Eu estou ouvindo muito bem. Que bom. Então estamos prontos, né? Graças a Deus. Desde já, muito obrigada, viu, por aceitar esse convite, assim, com tanta abertura, com generosidade, sempre muito cordial. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui nesta noite. Eu que agradeço muito, pessoas que eu estimo demais, você, Cecília, e outras pessoas, especialmente mulheres, estive pensando nisso agora há pouco, que vão ser mencionadas aqui. Que bacana. Nós vamos mencionar aqui duas grandes mulheres também, né, que têm impactado a nossa vida, mas a vida de tantos brasileiros, de tantas pessoas no ambiente acadêmico, enfim, e estamos aqui para isso. Como eu já situei um pouco, essa é a terceira live, né, de uma sequência de lives que nós pretendemos fazer até setembro, quando completa realmente ali os 25 anos da chegada da professora Ângela Lisbelo ao Brasil, a convite da irmã Jacinta Turolo Garcia, na época, reitora da Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, Sagrado Coração de Jesus, em Bauru. E nós estamos trazendo, né, pessoas aqui para nos apresentar um pouco desse itinerário, são lives históricas também, né, para que as novas gerações conheçam também essa história que está sendo construída aqui no Brasil. E eu gostaria, professor Renato, que você se apresentasse brevemente, assim, né, eu sei do seu trabalho na PUC de Campinas. Fala um pouquinho o seu programa, o que é que você tem feito, conta pra gente um pouco da Então, sua. eu novamente agradeço. Então, vamos lá. Eu acabei em poucos dias agora, né, Magna, porque eu posso falar isso, né? Eu fui surpreendido, esse convite veio muito recente para essa live há poucos dias e eu fiquei impressionado organizando um pouco algumas coisas aqui e, enfim, eu gostaria de colocar três fases que têm a ver com a nossa live hoje. Um período que eu trabalhei na editora Vozes. Bem, Uhum. então, eu sou, Desculpa te interromper, desculpa, a gente vai chegar nisso. Eu quero só que você diga atualmente o seu programa na PUC de sim, Campinas, que você tem feito. Eu quero só dizer para vocês que o professor Renato Kirchner é o principal é o tradutor dos escritos, né, autobiográficos, sai Vida de uma Família Judia e outros escritos, né, um calhamaçozinho aqui, que ele é o tradutor principal desta obra, né? E nós somos muito gratos, né? Porque pelas mãos, pelo esforço do professor Renato Kirchner, pela dedicação dele, nós temos essa obra tão maravilhosa, essa tradução assim tão rigorosa, direto do alemão, em mãos aqui, né? Com a revisão do professor Juvenal Savian, né? Mas a gente vai falar disso também. Mas onde é que você atua hoje? Em eu, qual departamento? eu estou na Escola de Ciências Humanas Jurídicas e Sociais
e é uma das várias escolas na área de humanas, né, na PUC Campinas, onde nós temos um programa de ciências da religião desde 2014. A presença da irmã Jacinta e da professora Alice Belo tem sido muito frequente, quase anual. Então, sobre elas ainda vamos falar. Mas eu, então, sou pesquisador em ciências da religião na PUC Campinas. Mas a minha formação, ela é na área de filosofia, fenomenológica também, mestrado e doutorado pela Federal do Rio de Janeiro. Estudei durante muitos anos com os frades franciscanos. Por essa razão, vou fazer outras referências de lugares por onde eu passei, e aí nós podemos entrar em detalhes depois. Mas então, eu sou um pesquisador nessa área de ciência da religião, e onde a professora Alice Bello tem colaborado muito mesmo, né? Houve uma pequena interrupção nisso por conta da pandemia, mas mesmo durante a pandemia, como depois eu vou mencionar algumas coisas aqui, ela continuou vinculada conosco, trazendo resultados de escritos, enfim. Uhum. Então, conta pra gente um pouquinho desse início, né? Como foi que o senhor conheceu a professora Ângela Lisbelo? Como foi que o senhor conheceu a irmã Jacinta? Conheceu as duas juntas ou foi em momentos separados? Como foi esse primeiro contato? Então, eu vou começar pela professora Ângela Alice Bello, tá? Eu a vim conhecer pessoalmente, provavelmente, só em 2014, tá? Mas cerca de uns 10 anos antes, no mínimo, mais até, eu trabalhei de 92 até 2002 na editora Voz, em Petrópolis. E lá conosco trabalhava um ex-capuchinho chamado Antônio Angonese. E numa ocasião, nos cafezinhos que nós tomávamos, ele me perguntou se eu conhecia a Ângela Lisbelo, e ele certamente estava traduzindo este livro na ocasião, né? E foi publicado pela EDUSC, Uhum. publicado em 98. Então, essa conversa com o Angonese sobre Alice Bello foi certamente em 96 e 97, provavelmente. Eu estou falando do livro Culturas e Religiões, Que foi o primeiro livro traduzido da professora Ângela Lisbelo aqui para o Brasil, né? Pela editora ela Eduz. mesma, como nós sabemos, né? Ela viria para cá, pessoalmente ao Brasil, um pouquinho depois só, né? Uhum. Ela, quando isso aqui foi publicado, ela não tinha vindo ainda. Claro que a irmã Jacinta, isso também é importante dizer, ela aparece como coordenadora editorial da EDUSC quando dessa publicação aqui, né? E eu gostaria também de dizer, já que estou mencionando nomes aqui, até porque eu conheci esse senhor, Luiz Eugênio Vessel, falecido muito novo, em 2010, numa ocasião, a irmã Jacinta me relatou com profundo pesar a passagem do Luiz Eugênio tão novo, porque ele foi um braço direito nessa editora, e foi uma editora de ponta durante um período que eu lembro bem, porque eu trabalhei em duas editoras, depois eu trabalhei na Edusce, aqui em Bragança Paulista, de 2002 até 2010, e eu participei de muitas bienais, tá? E a Edusc era uma editora de ponta. Então, voltando à sua pergunta, eu conheci a Ângela Lisbelo de uma forma muito indireta, por menção à publicação, né? Não imaginava também, importante dizer, que tantos anos depois, já em 2014, quando começamos o programa, eu viria usar um capítulo muito específico desse livro, Fenomenologia da Religião, né, que é o capítulo 4, e que tem todas as razões para eu ter usado, né, além de conhecer,
porque a disciplina que ainda está no rol das disciplinas da pós-graduação é exatamente fenomenologia da religião, né? Então, a Alice Bello, eu vim conhecê-la só depois, quando ela acabou vindo para cá, Campinas. E, bem, a irmã Jacinta, não sei se já posso falar, a irmã Jacinta eu conheci também, importante dizer, de uma forma bastante indireta, Magna, tá? Por quê? Porque eu já estava aqui em São Paulo, estou falando aqui em São Paulo porque estamos mesmo em São Paulo, mas perto daqui tem uma cidade, então, Bragança Paulista, onde eu morava. Eu trabalhava numa editora universitária da São Francisco, e um dia eu estava certamente fazendo uma revisão de tradução de um livro do Martin Heidegger, né? E eu recebi um telefonema de uma senhora, de forma muito inusitada, essa ligação dela. Essa senhora, cujo nome é Maria do Carmo Ventura Volney, que era casada, soube depois, com um senhor que era da terra natal de Wittgenstein. E eu pude conhecê-lo, especialmente numa ocasião que eu fui ao Rio de Janeiro, né? Bem, por que estou reportando isso? Tudo isso faz parte de uma trajetória minha, mas mais do que uma referência meramente pessoal, a, a finalidade daquela ligação da senhora Volney, ela queria falar comigo. Eu entendi num primeiro momento que ela queria propor para a nossa editora a publicação da autobiografia, porque nós tínhamos a coleção de pensamento humano, tinha diferentes livros lá, mas no final das contas não era nem isso. Ela estava procurando alguém, eu já tinha traduzido ou feito outras revisões do alemão, desde a editora Vozes, né? Ela estava procurando alguém para uma empreitada bastante exigente, árdua. Vou dizer já detalhes porque eu estou caracterizando assim. Não era só por conta das 600 páginas do livro. Acontece que a professora Maria do Carmo havia feito uma tradução da autobiografia de uma versão francesa, tá? Então, não demorou muito depois daquela ligação, e nessa altura do campeonato a irmã Jacinta já estava também no circuito conversando comigo. Todo o material da Maria do Carmo que ela havia feito, né? Olha só, ela traduzia escrevendo. Então, a complexidade dessa revisão teve diferentes aspectos. Primeiro, porque ela tinha traduzido à mão, 2 ou 3 pessoas tinham digitado. Então, os arquivos que vieram para mim, nem sempre dava para confiar exatamente em tudo, né? Além da diferença que era exigida, então, por parte da irmã Jacinta, né? Que eu fizesse um trabalho de cotejamento, né, com a versão da ESGA, que é a versão mais credenciada, digamos, né, das publicações da obra de Wittgenstein, né. E foi um trabalho de vários anos, né. No meio disso ainda, eu saí da São Francisco e vim trabalhar na PUC Campinas como pesquisador. Então, e era um trabalho que requeria, digamos, um trabalho bastante dedicado e intenso para entregar isso, né? Eu sei que por volta lá de 2012, 14, provavelmente, eu entreguei uma versão para a irmã Jacinta, sobre a qual depois o Juvenal tão bem trabalhou. E se foi exigente para mim, Magna, não foi menos exigente para o Juvenal, tá? Porque eu vi a versão toda marcada
o trabalho foi muito primoroso, o trabalho que o Juvenal fez. De forma que, quando eu vi o livro na minha mão, em 2018, eu fiquei profundamente grato por todo o trabalho, né? Bem, além do trabalho, né? O livro tem, né, uma apresentação, a edição brasileira, né, da própria Alice Belo e da irmã Jacinta, além de a apreciação mais técnica do teor desse volume, né, da autobiografia e outros escritos autobiográficos Juvenal, pelo Juvenal, isso. Bem, nossos se você... copos são iguais. Tchim-tchim. Tintim, Faz um tchim-tchim aqui. Tchim. tintim. Se você permitir, porque eu acho, já que um dos objetivos é fazer um registro histórico também, e de novo, tanto Alice Belo quanto Irmã Jacinta, eu perguntei hoje à tarde ao colega, professor e amigo, Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, para ele confirmar, né, as vindas todas, durante a maioria das vezes, sempre a Irmã Jacinta acompanhava para fazer a tradução. Uhum. E a Alice Belo falava em italiano e Irmã Jacinta traduzia, como nós bem Uhum. Ela foi a sabemos, né? tradutora oficial durante um bom Foi. tempo. E aconteceram algumas coisas bem pitorescas, assim, porque a Irmã Jacinta estava tão afinada com o pensamento da Alice Belo que às vezes dava a impressão que a Alice Belo falava assim: peraí, eu ainda não falei, que você já está traduzindo. Ela já adiantava, né? Ela já É, queria dizer um que já vinha depois. Eu, não, calma, peraí, deixa. era bem curioso, mas significava também isso revelava também, né, uma profunda sintonia das duas, né? Uhum. Eu Bem, acompanhei alguns episódios desse também. bem, se você permitir, eu fui fazer um retrospecto, claro que isso não é completo, nós podemos montar esse histórico. Bem, ela veio, então, de 2014 até 2018, todos os anos, veja só. A PUC É, Campinas. é, e depois, em 2020 e em 2024, como eu vou aqui trazer maiores detalhes, né? Uhum. Desempenhar um papel importantíssimo nessas vindas aqui a professora Vera Engler Cury, da Psicologia da PUC Campinas, que conhece as duas senhoras mencionadas, Alice Belo e Irmã Jacinta, muitíssimo bem, e o Paulo Sérgio Lopes Gonçalves. Então, o que em geral acontecia, né? Ela vinha para ministrar uma disciplina assim chamada genericamente tópicos especiais em ciência da religião, mas cada vez era um tema diferente, né? Então, além disso, a Lisbelo participou de reuniões científicas, integrou uma das bancas, inclusive de defesa de uma aluna nossa chamada Maiara, isso em 2016. Então, daqui em diante, alguns detalhes, né? Eu posso depois, eu preciso fazer um garimpo para dentro de arquivos, né? Em 2017, a Alice Belo deu um curso intitulado O Sagrado e o Feminino, foi no mês de setembro, para essa disciplina Tópicos Especiais em Ciência da Religião. Em 2018, a palestra A Contribuição de Edith Stein para a Fundamentação da Experiência Religiosa. Nessa ocasião, 2018, Irmã Jacinta também teve uma fala. Quem era Edith Stein? Então, nem todos, como eu, talvez conhecesse mais de Edith Stein, mas nem todos sabiam. Então, foi uma ocasião que Irmã Jacinta falou.
sobre quem era Edith Stein. 2020, eu não sei precisar agora, porque foi o ano da pandemia já, né? Uhum, O Paulo Sérgio falou que ela participou de uma reunião científica, teria que apurar isso um pouco mais. Seja uhum, como for, a última vez que ela esteve, a Lisbelo, conosco, irmã Jacinta não estava, em 2024, para foi um evento e teve uma parceria, como aliás quase todos, se não todos, com o pessoal da psicologia, o programa de pós-graduação em psicologia. uhum, Essa conferência de 2024 foi intitulado O Conceito Russeliano de Fenomenologia e sua implicação na análise da religião. Então, a gente pode ver que ou tinha uma inclinação nessas falas da Alice Bello pela, pela religião numa perspectiva da psicologia ou de religião, né? uhum. E, enfim. E o público presente nesses encontros era um público da ciência da religião ou também da psicologia? Quem estava na organização desses? Então, dependia muito, Magna, do que se pretendia. Houve encontros, digamos, mais restritos, por exemplo, reuniões, aconteceu isso menos vezes, mas houve algumas vezes de encontro científico, então era mais com pesquisadores mesmo, né, um grupo mais restrito dos professores permanentes dos programas de psicologia e ciência da religião. Mas a maioria das atividades eram abertas, né? Então o público eram professores, claro que nesse momento não só desses programas de pós-graduação, lembro bem, como eu vou mencionar um episódio mais adiante, lá no Campus 2, da PUC Campinas, tinha alunos de graduação, de psicologia, né? Mas era um público muito diverso. E, claro, também é importante dizer, houve ocasiões em que tinha gente de fora, porque a Lisbelo nem sempre ia para mais cidades, né? Uhum. Então, lembro, por exemplo, que nessa ocasião que eu acabei mencionando agora, o, o padre Márcio, da Teologia da PUC Paraná, esteve conosco, que é alguém que também tem uma participação muito importante nos estudos. Ele estará aqui conosco numa das lives. A gente já está acertando. Certamente ele tem algumas coisas bem importantes para reportar. Uhum. A Maria Cecília está organizando um material, né, que vai ser o memorial do jubileu. E ela está dizendo aqui que adoraria receber esse material aí para adicionar ao nosso memorial. Ela está fazendo realmente assim o percurso ano após ano, onde ela esteve, com quem ela esteve, qual o evento, né? Que ela vai fazer, está preparando esse memorial, que já tem bastante coisa, mas ela gostaria de depois receber esse detalhamento aí, as datas, a palestra, né? A quem estava endereçado, enfim. Então, ela está recolhendo, viu? Então, já É, eu fica aí vou, esse pedido. eu vou fazer isso, isso requer um pouco de pesquisa mesmo, né? Mas eu acho que é possível, tá? Uhum. É, Então, de 2014 até 2018, ela esteve todos os anos aí, né? Aí depois veio a pandemia, ficam algumas atividades online. E aí, em 2024, nesta última vinda dela aqui ao Brasil, ela esteve aqui em São Paulo, na USP, mas também esteve aí em Campinas. É isso? isso. Uhum. É, agora, eu fui atrás, se permitir registrar aqui, fica gravado, né? Mas depois eu faço esse levantamento mais. Eu estou mencionando o que eu vou agora mencionar aqui, que tem uma participação dela para além de 2018, porque eu acompanhei isso, eu estava envolvido de uma forma ou de outra, tá? Uhum. Mas antes de entrar nisso, em 2020, na nossa reflexão,
revista Reflexão, tem um artigo publicado pela Lisbelo, o sacramento da Eucaristia entre a elétrica e a noética. Mas nós estávamos organizando um livro, eu digo nós quem? Aliás, no começo eu nem sabia que a Alice Belo também era organizadora desse livro, mas quem estava encabeçando era a professora Clélia Peretti, tá? E com um aluno de pós lá, que era o Elton Sbardella, mas a Alice Belo apareceu como co-organizadora desse livro, publicado pela editora Juruá, em 2020, intitulado Fenomenologia e Experiência Religiosa, onde ela tem um capítulo, Investigação sobre o Fenômeno Religioso para uma Fenomenologia da Religião. E no ano passado, que foi, digamos, de forma muito indireta, a Clélia já não estava mais na PUC Paraná, porque ela trabalha no programa de teologia atualmente na PUC do Rio Grande do Sul. A Clélia organizou um seminário, o terceiro seminário internacional de Edith Stein, Antropologia Teológica, Filologia da Pessoa, Vida e Comunidade. E aí a Alice Belo deu uma conferência lá, a peculiaridade, não, perdão, ela tem um capítulo no livro que a Peretti organizou, a escola russeliana e o método fenomenológico na perspectiva de Edith Stein, é um capítulo que eu publiquei, mas o texto dela foi publicado em italiano, Antropologia Filosófica, Ontologia e Metafísica em Edith Stein. Então vejam, né, a Alice Belo, eu tenho acompanhado de forma direta, aqui mais direta, né, quando ela veio nessas ocasiões aqui na PUC Campinas, e mesmo de forma indireta, né. Hoje ainda falávamos, né, Magna, você acabou confirmando que também esteve lá, num dos simpósios internacionais de Edith Stein aqui no Brasil, do qual eu participei do segundo em Salvador, que resultou esse livro aqui, pela perspectiva, mas o segundo não, o terceiro, aconteceu em Belo Horizonte, né? E lá, de novo, não sei precisar agora, aliás, eu acho que eu tinha anotado aqui, que ano que foi, você lembra, Magna? 2014 ou 15. Eu sei que eu tinha terminado o doutorado em 2014 e foi bem, eu estava assim, recém-doutora. Então, ou foi 14 ou foi 15. Agora, agora você acabou de recuperar para eu confirmar. Foi 15, tá? Ah, então foi 15. Bem, você tem sugerido, se você permitir, né? Houve 2 episódios, agora voltando mais diretamente a Alice Belo e também a irmã Jacinta, houve 2 episódios, um muitíssimo pessoal mesmo, eu vou já falar detalhes, né? E um outro que envolveu um público mais amplo, né? Mas não sei se todos têm uma memória tão viva pelo o que a Alice Belo fez conosco. Estávamos no auditório, né? E isso foi numa das primeiras vindas dela aqui lá no Campus 2. Então, foi bem na abertura da fala dela, ela sugeriu que ela fez um exercício entre meditação, mas também de experiência corporal, né? E que cada um procurasse sentir o seu próprio corpo, de uma forma ou de outra, né? E eu acho que para a maioria das pessoas, assim, porque as pessoas vão para uma conferência, né? Não esperam uma interação, vamos dizer assim, né?
com o público, né? Não é muito comum. E ela fez isso naquele dia, né? Eu só um tempo depois, eu acho que eu entendi assim qual era a base do que ela estava fazendo e propondo, né? Uhum. Porque a experiência com o corpo, ou a preocupação com a corporeidade, né? Com a live, né? Especialmente do Russell, isso está em Ideias 2, isso é uma descoberta minha posterior, Magna, Uhum. e que tem todos os elementos para o que a Lisbela naquele dia fez conosco lá, né? Uhum. E, assim, para mim, marcou bastante isso, né? Uhum. Então, esse é um registro, né, em relação a Lisbela. Irmã Jacinta, aí eu volto uns anos antes, eu não sei precisar agora, eu vi Irmã Jacinta pela primeira vez em Poços de Caldas, e agora eu vou detalhar, né, ou em São Paulo, porque fora de Campinas, eu estive com Irmã Jacinta em Poços de Caldas, uma ocasião, e em São Paulo, numa reunião na Paulus, tá? Isso deve ter sido 2015, 2016, não sei precisar agora, cujo objetivo da reunião era a publicação da autobiografia, né? Porque Uhum. haviam sido feitas várias tentativas, né, com outras editoras e, e, e nem não havia muita editora afim, porque importante dizer, eu estou dando uma volta agora sobre um outro aspecto, mas eu queria falar também a determinação de Irmã Jacinta pela tradução da obra completa da Stein, sempre, desde que eu a conheci, era inquestionável, né? E a Edusc havia começado isso, né? Então, encontrar uma editora que, pelo jeito, agora é a Paulus, tá? Existem outros livros da Stein publicados com esta capa Uhum. exatamente, né? E provavelmente vão publicar outros textos dela, se deve muito a essa determinação da irmã Jacinta. É bem verdade que ela já tinha esse empenho, inclusive, nessa determinação, enquanto ela estava próxima e foi reitora também, né, da Universidade do Sagrado Coração, há muitos anos atrás. Mas vamos ao episódio que eu passei num determinado momento. Um dia, Irmã Jacinta estaria em Poços de Caldas com um amigo nosso comum que eu já conhecia, o Tomi Akira Goto. Nós também já o conhecemos. Então, o Tomi, eu combinei com o Tomi que eu iria para lá, saindo de Bragança, para encontrar com os dois. Eu não estaria lá com eles na casa do Tomi, né? O Tomi, na ocasião, era professor da Universidade Federal, perdão, a Católica Mineira, né? Que tinha um campus em Poços de Caldas, né? E aí tá, eu saí de Bragança, questão de 40 minutos, 50, né? Até uma cidade que eu tinha gravado para mim que seria a cidade do encontro. Então eu fui até Águas de Lindóia e quando eu estava chegando em Águas de Lindóia, eu devo ter ligado para o Tom e falei, ó, eu já cheguei, me ajuda aqui. Quando ele falou que era em Poços de Caldas. Eu fui conferir hoje, Magna, de Águas de Lindóia até Poços de Caldas, Ah, são 2 horas e meia. olha. Mas eu fui. E tivemos uma conversa muito boa, almoçamos na casa do Tommy naquela ocasião. Eu estou reportando isso porque essa foi uma ocasião muito inusitada e também muito marcante para mim de ter encontrado com os dois. Uhum. E claro, de novo, esse encontro estava muito em função da tradução, né? Uhum. É, então, foi por aí.
Você, o Tom te convidou para Poços de Calda e você gravou Águas de Lindóia, né? Foi para, É, ou seja, era poço, água, né? Você só trocou é, você diz assim, ah, tem água, deve não foi, ser Águas de Lindóia. Não, era o é, poço, né? aquelas confusões que a gente faz, né, Magna? Nossa. Mas que bom que de alguma forma o desejo de encontrar, de estar com eles te moveu, né, para prosseguir ali a viagem. Gente, vocês estão conseguindo nos acompanhar aqui nessa conversa, né? Nós convidamos o professor Renato Kirchner, nós estamos fazendo aqui o itinerário, né, de pesquisas fenomenológicas no Brasil e conversando aqui um pouco também desses bastidores, né, dessas pessoas cuja vida da irmã Jacinta, a professora Ângela Lisbelo, de alguma forma influenciaram, né? Porque essas vindas recorrentes foram deixando um rastro aqui no nosso país, né? É, juntando pessoas, né, em torno delas, por conta de pesquisas, por conta de eventos, simpósios. E o professor Renato Kirchner aqui, né, que nós, como já iniciamos aqui, contando um pouco, né, da sua responsabilidade na tradução dessa obra. E também na organização de eventos lá na PUC de Campinas, está aqui nos contando um pouco, né, dos seus contatos, do seu contato com a professora Ângela, com a irmã Jacinta, né, como isso de alguma forma também impactou na sua vida, né, esses contatos que a princípio não eram, não foi uma coisa assim intencional, né, como ele fala ali, ouviu falar na professora Ângela, ele trabalhava na editora, né? Nem conhecia, não sabia que depois o tempo iria passar e ele estaria, né, em eventos comuns e participando, e tal. Então a gente está aqui contando um pouco fazendo essa retrospectiva, né? De alguma forma, como esses encontros vão sendo costurados aí na vida. Ô, professor, é, embora o senhor não seja um pesquisador em primeira pessoa da obra da Edith Stein, né? O seu Uhum. percurso foi mais ligado a Heidegger, né? Mas e Edith Stein, como entra ali na sua vida? Teve alguma leitura anterior? Esses encontros também com a professora Ângela, com a irmã Jacinta, de alguma forma suscitaram também essa curiosidade? Como foi também seu contato com a Edith Stein? É bem importante você perguntar isso, Magna. É, antes de responder propriamente, eu vou para um episódio. É, naquela ligação da professora Maria do Carmo Volne para mim, eu não devo ter dado muito crédito à senhora que me ligava e procurava mesmo alguém. Eu tinha experiência editorial de tradução e de revisão, por isso alguém deve ter indicado e, enfim. Mas no final da ligação, eu, sei lá, devo ter desconversado, talvez, não sei exatamente. Seja como for, a reação dela foi, assim, pensa bem, ô Renato, porque esse é um trabalho importante, você deve ser você, ele colocou nesses termos, né? E se você não fizer, a Edith Stein virá de noite, vai puxar o dedo do seu pé, enfim. Eu acho que realmente tem alguma coisa dessa mulher grandiosa. Inclusive, semana passada, nós falávamos num grupo que se reúne, tem um grupo que eu participo desde 2020, Magna, chama-se Hermenêuticas do Feminino, tá? E o nosso primeiro encontro aconteceu em 2020, às vésperas do início do fechamento de tudo, da pandemia, né? E, e era sobre feminino, lá na Católica Portuguesa, né? Na ocasião, eu pensei sobre o que eu vou falar. Depois virou um artigo, né? Vestígios da trajetória de Edith Stein rumo ao Carmelo. E é um texto de 38 que está reunido aqui,
sobre o caminho dela, ela relata como chegou no Carmelo de Colônia, né? É, então, voltando à sua pergunta, a, a Edith Stein, de fato, não era assim. Hoje eu não posso dizer mais que não é, tá? Eu vou dizer também por quê. A Edith Stein, isso eu tenho hoje mais noção, tá, Magna? Pelo fato de estar orientando o mestrado em ciência da religião do Padre Jonas, que está se ocupando em mestrado, né, com a Edith Stein. Então eu tenho lido mais, né, e não só para orientar, é para entender também. A Stein tem uma obra, vamos dizer assim, como vocês, quem já conhece minimamente sabe, né? É uma obra volumosa e não é só uma questão de volume. Ela é muito diversa e muito rica, tá? Ah, me parece, isso é questão de tempo, tá? Por tudo que essa mulher foi e continua sendo, ela ainda vai ser declarada doutora da igreja, eu acho. E, Aguardamos, estamos aguardando por isso. é, mas aqui no Brasil, então, e aí o papel desempenhado, voltando para a irmã Jacinta, como estudiosa, como leitora, como determinada pela tradução dos textos, né? E a Alice Bello contribuiu muitíssimo nisso, né? Aqui no Brasil tem muito mais gente estudando Edith Stein do que a gente poderia imaginar, especialmente isso tem muito a ver provavelmente com as traduções, é claro, né? Mas com as vindas da Alice Bello, sim. É, dos últimos 25 anos, onde ela tem uma participação muito grande em diferentes áreas do conhecimento, né? Até porque o pensamento da Stein também transita por diferentes setores do conhecimento, né? E vai da teologia à política, né? A mística, a espiritualidade, a educação, a psicologia. Então, é um campo aberto, né? Para quem conhece outros grandes autores, como eu acho que eu conheço realmente um pouco mais, já ocupado com isso mais de 30 anos, assim, a metade da minha vida, é, é, é uma obra inesgotável, né? Porque os estudos vão continuar sendo feitos, e os tempos não vão, os anos que virão não vão encerrar essa busca de compreensão, né? Uhum. Do pensamento dela, eu acho. Uhum. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, mas você já adiantou aí, né, suas perspectivas de futuro para as pesquisas steinianas no Brasil. Seriam essas? Você vê que tem uma prosperidade aí ainda, é É, longevo. com certeza, né? Eu já há alguns anos, né, alunos fazendo trabalho de conclusão de curso, e numa disciplina que eu leciono agora, de escolas fenomenológicas, né, tem um aluno se ocupando com a tese da Stein sobre empatia, né? Então, tem aluno de graduação estudando isso, como tem, nós tivemos dois alunos mestrandos, né, que fizeram mestrado em ciência da religião, estudando Edith Stein, mas não para, né? Aliás, recentemente, foi neste ano, aliás, não vou lembrar o nome exatamente agora, um ex-aluno nosso de filosofia me procurou, se eu poderia ajudá-lo a rever um anteprojeto, né, para faz, em educação, Magna, aqui na Unicamp. Então, a Stein vai ser estudada por diferentes pessoas, né? Como eu tenho acompanhado algumas delas
algumas dessas pessoas mais diretamente ligadas a mim. E por fim, quer dizer, nunca por fim, né? Eu mesmo tenho interesse, sabe, de dos próximos anos, de estudar mais, né? E já sabendo que, Magna, eu vou estudar algumas coisas que estarão no meu horizonte, né? De interesse e tudo mais, mas isso vai ser algo que eu vou fazer, né? Quando eu fizer, Uhum, mas é inesgotável, eu acho. uhum. Maravilha. E sabendo que muito provavelmente as vindas, né, da professora Ângela não serão mais tão frequentes como foram, né, e reconhecendo esse legado. A irmã Jacinta, que agora se encontra na casa das irmãs idosas em Betânia, né, e que provavelmente vai acompanhar essa live, tem acompanhado com gosto aí essas gravações. Eu queria que você deixasse aí uma palavra final para elas, né? O que se estivesse aqui cara a cara, como você está comigo aqui com a professora Ângela ou com a irmã Jacinta, o que o senhor queria deixar de recado para elas, de mensagem para elas? Então, é, eu estou olhando para o lado aqui para ver se eu enxergo o livro. Nós começamos a ler um livro recentemente em grupo, né? Que é sobre mulheres filósofas, né? E a Stein não poderia deixar de estar nesse livro também, como está. E o próximo encontro, agora em junho, será sobre Stein. Não serei eu a apresentar, e a minha colega Ceci, que vai apresentar esse capítulo sobre Stein, porque eu estarei no mesmo dia e horário numa banca sobre Stein, né? Então tem essas coincidências e tudo mais. Se eu pudesse, e se eu tiver a oportunidade de estar pessoalmente com elas, a Lisbelo e irmã Jacinta, talvez eu nunca tenha dito isso dessa forma, e eu tenho aprendido nos últimos anos, né? Tanto estudar pensamento de mulheres que nem sempre estão, é, inclusive na bibliografia dos nossos estudos, como eu fiz algumas vezes, já há alguns anos, numa disciplina chamada metafísica, a Ser Finito e Ser Eterno. Eu trabalhei com Ser Finito, Finito e Ser Eterno com alunos de graduação, mas o ponto é o quanto as mulheres, de modo geral, e Stein é uma delas, e em torno, como tem sido muito, muito bom mesmo, a convivência e aprendizado com vocês, além da amizade que nós temos, nós cultivamos, né, entre nós, e aí a Stein nos une e reúne, né. Ah, Você e Maria Cecília, a Alice Belo e irmã Jacinta. Então, claro que tem outras pessoas e tudo mais, a Clélia, e, enfim, para mim tem sido realmente uma oportunidade muito diferente, né? Porque, vamos ser muito honestos, sinceros, né? Nem sempre, inclusive eu tenho me ocupado, por exemplo, com mulheres medievais, né? Posso mencionar aqui, tenho lido e estudado, mas eu não estudei elas na graduação, nenhuma delas. Eu conheci um pouco da Santa Clara por conta da minha formação franciscana, entendeu? Mas Ângela de Foligno, Beatriz de Nazaré e, e outras tantas mulheres aí místicas e também teólogas, né? Por exemplo, a Hildegard de Bingen, que é historicamente a primeira doutora da Igreja, e com um reconhecimento agora muito recente, aliás, pelo Bento XVI, não foi? Então, nós temos muito que aprender com. Eu estou acentuando isso tanto, tanto, Magna, porque o modo de pensar e a sensibilidade feminina
nós temos os homens principalmente, né? Muito que aprender, sabe? Eu já estou com uma idade mais avançada, mas nunca é tarde, né? Uhum. E Que agora já bom. tem alguns anos, né? Que bonito! Olha aí, agradecendo às mulheres. É isso que quer dizer? Então, diga assim. Então, professora Ângela, irmã Jacinta, muito obrigada por terem apresentado a Edith Stein para nós. É isso que você está dizendo? Exatamente, assim. E elas continuam apresentando, né? Uhum, O, o fato de nós termos isso, mesmo que a Lisbela não, cada vez mais talvez seja mais difícil, né? De fazer uma viagem tão longa, atravessando o Atlântico, né? Mas o fato de nós termos agora já muito mais livros dela publicados, né? Aliás, uma das contrapartidas nossas aqui do programa foi, na pessoa do Paulo Sérgio, é, ajudar a traduzir com o Padre Márcio, né? Um dos volumes dos vários, né? Que foram publicados recentemente, da Alice Bell. uhum, Então, eu, eu tenho, assim, uma gratidão, é difícil não deveria nem ser difícil, né? Eu tenho realmente no coração a, uhum, todas vocês, né? E é tudo muito em torno da Stein mesmo, sabe? Eu acho. uhum. Maravilha. Muito obrigada, professor Renato, pela sua presença, pela sua participação. E eu aproveito já dizendo, né, que daqui a 15 dias nós teremos outra live dessa. Estamos vendo aí entre o professor Tom e o padre Márcio, um dos dois, ou enfim, mas eles estão aí na nossa lista de convidados e já se disponibilizaram a participar, essa é uma questão de agenda. É, tem sido muito rico a gente ir conhecendo um pouco desses relatos, né, vendo o impacto, né, da presença da Edith Stein por meio desses itinerários, né, é, formativos que essas duas mulheres fizeram aqui no Brasil. E eu quero dizer que no próximo sábado, a professora Ângela Lisbelo estará ao vivo conosco, de modo online, né? Mas é da forma como nós podemos. Nós vamos iniciar a leitura, o estudo desse livro, né? Edith Stein, A Paixão pela Verdade, que foi escrito pela professora Ângela e traduzido pela editora Juruá. É, e ela vai estar conosco direto de Roma, às 10 horas da manhã. A Maria Cecília vai traduzir e será muito, muito rico esse momento. Então, você está aqui, eu quero convidar aqui no link da bio. Eu não sei se aqui do Edith Stein está, mas no meu particular, doutora Magna Rocha, tem o link lá, mas pode mandar uma mensagem aqui que a gente manda o link para acessar. Então será uma grata surpresa. Caso também, viu, professor Renato, se quiser estar conosco, rever a professora Ângela, fica o convite. Não sei como é que está a sua agenda aí pro próximo sábado, mas teremos ali um encontro virtual, né? Que ela vai apresentar ali essa obra, o prefácio, a introdução, e nós faremos encontros mensais até o final do ano para estudarmos juntos este livro. É, o, o, o Matias aqui, o Lucas, está dizendo assim, professor Renato, se me permite, em nome dos jovens pesquisadores de Edith Stein, nós também gostaríamos de te agradecer por todo o empenho com o ensino e traduções. Isso mesmo, É, Lucas. bacana. Tradu... É... E Edith É, Stein não veio puxar seu pé, né? Deve ter. Pegou pelo coração, né? é, bem por aí. Eu quero parabenizar, né, e agradecer que vocês já não de hoje fazem, mas essa série de registros, pela participação e a importância, né, que a Alice Belo e a Irmã Jacinta têm em tudo isso vai ser muito importante. E como eu tive realmente pouco tempo, mas mesmo se eu tivesse um pouco mais de tempo, tá, o que as duas fizeram conosco aqui na PUC Campinas
eu acho que, dependendo o que vocês fizerem em termos de registro, né, de catalogar e tal, nós poderemos oportunamente levantar isso com ainda maiores detalhes. Eu fiz aqui um garimpo muito rápido pelo tempo que Uhum. eu fiz isso, a bem da verdade, hoje à tarde, tá? Aham. Mas já vai ajudar bastante aí a Maria Cecília. Tá recolhendo aí. Padre Jonas, vai lhe pegar muito de saia justa agora se eu lhe chamar aqui para entrar um rapidinho, bem rapidinho, o Padre Jonas se orientando, né, lá no mestrado, tá agradecendo por sua humildade e amor pela filosofia e pela Stein. O senhor pode entrar aqui agora, Padre Jonas, ou deixa para lá? Eu queria só receber uma bênção aqui para a gente dormir tranquilo. Por que Topa? não? Ele Pode pode. ser, olha Ô, assim, Jonas, vamos vamos lá. lá. Vou lhe chamar aqui. Eu faço Vamos. chamadas com ele para orientação. Ele pode entrar aqui. Isso, aceita aí. Padre Jonas, direto de Campinas. É em Campinas, né? Que ele mora ou em Bragança? Exato. Olha ali. Olá, Boa Padre noite. Jonas. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Como é que tem sido a experiência de ser orientado aí pelo professor Renato? Bom, em primeiro lugar, a experiência de voltar ao estudo é uma coisa muito complexa para quem já está perto dos 50 anos. Mas voltar com o professor Renato tem sido para mim muito importante porque foi um dos que mais me incentivou, né? Tenho dois professores que me incentivaram a voltar a estudar mesmo depois de uma certa idade. Que um deles é o professor Renato e o professor Padre Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Uhum, foi meu professor em graduação, já em teologia. O professor Renato, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu era reitor do seminário aqui da Arquidiocese de Campinas, e ele era o diretor da Faculdade de Filosofia, eu era o responsável pela formação dos filósofos e teólogos. Então a gente trabalhou junto, né, como formador, e ele como formador na universidade. E agora ele me forma. É olha uma forma, aí. assim, para mim, gratificante, né? Eu só tenho que agradecer a Deus a oportunidade, a Uhum, humildade dele. Mais do que um orientador, o professor Renato se tornou um amigo, né? Um amigo irmão na fé, e ele que me incentiva, porque tem hora que eu canso, e ele uhum, me incentiva muito para que eu continue, né? Então eu uhum, tenho que agradecer muito. E quero referendar aí o que já foi dito. A gente tem que agradecer porque as nossas limitações intelectuais em algumas situações, principalmente no que se refere à língua estrangeira, elas são complexas, não é para todo mundo conseguir, principalmente o alemão. O alemão é uma língua muito difícil. Então, eu acho que a facilidade que nós tivemos agora de poder conhecer melhor e mais a Stein com esses tradutores e também o professor Renato, que tem essa especialidade no alemão, ajudou a gente a poder amar melhor Einstein e poder entender melhor o pensamento dela e querer estudar mais e produzir mais. Então, uhum, tem que agradecer o Renato por isso, agradecer, como ele disse, a vocês, essas santas mulheres daqui da Terra, que têm feito esse trabalho maravilhoso de conduzir os estudos também aqui, né? Você em uhum, São Paulo, também no Brasil todo, outras mulheres, como a professora também, a Cecília, que está aqui, né? Boa noite para ela, dou uma boa noite aqui também. É um carinho muito grande e um incentivo muito grande. Então, uhum. parabéns, professor Renato, e vamos agradecer a Deus pelo dom da vida da professora Ângela Lesbelo, né? Também da irmã Jacinta. Quando eu fiz a minha Uhum. graduação em 2003 em filosofia, eu produzi um texto, também só tínhamos tradução do português, textos da irmã Jacinta, pelo menos os que eu tinha acesso na universidade. Já tínhamos algumas coisas da Ângela. A Lisbela estava chegando, acho que 2004, alguma coisa, mas eu só tinha acesso aos da irmã Jacinta. E ela me ajudou muito para poder produzir aquilo que a gente chama de trabalho de conclusão de curso. E Uhum. através dela, a gente conhecer a Ângela e pedir a Deus que ilumine nessa vida, essa precursora, não só do pensamento filosófico, mas também de fé, né? Porque transmite para a gente uma produção não só intelectual, mas uma produção de fé também, muito importante para nós. Muito obrigado. Amém. Então, nos dê uma bênção, Padre Jonas, a nós, a todos os que estão aqui ao O vivo, padre os que está vão paisana. assistir.
Hã? Eu estou Oi? apaisando porque eu estava terminando aqui, ouvindo vocês e terminando meu trabalho para fazer a qualificação do mestrado a pedido do meu professor aí, orientador. Então, estava fazendo as duas coisas aqui, ouvindo vocês e Tá. trabalhando. Então, Mas desculpa a minha ignorância, mas a paisana, a bênção também serve, né? serve, Ou só graças a serve Deus. se tiver. Diz que o hábito não faz o monge, né? Mas o monge faz o hábito, então que seja assim, Pronto. né? Então nós Então, vamos. acolhemos a sua bênção, a paisana também. Vamos Amém. lá. Alegria, viu? Então, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de Está no meio nós. de nós. Pela intercessão da nossa querida Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, Obrigada viu, mais uma Magna? vez. Boa noite, Boa bom noite. descanso e até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Junto com a obrigado. professora Ângela Lisbela, ao vivo conosco. Amém. Isso. Tchau, tchau. Tchau.